Em linhas gerais, o que a gente poderia dizer aí em relação à drástica mudança do funcionamento da nossa sociedade? Bom, aumento da idade mínima de 65 anos. A gente sabe que isso ignora, né, que algumas regiões do país sequer alcançam 65 anos de expectativa de vida. Então, a gente vai torcer para Deus ou para Inciso, né, para poder conseguir chegar à aposentadoria. Fazer comparação com países europeus, bom, primeiro me dá a qualidade de vida da Europa e aí a gente começa a discutir. Me dá o acesso à saúde, porque com a saúde que nós temos, muito pouca gente chegará aos 65 anos. Nós levamos meses e meses para conseguir fazer um exame simples de saúde no nosso sistema. E vai piorar com a restrição de 20 anos em cima disso daí. Equiparação entre homens e mulheres, bom, eu teria uma infinidade de coisas para falar a respeito disso, mas eu vou me conter à disposição constitucional que diz que todos são iguais perante a lei. Essa é a isonomia constitucional, que é a isonomia tratada pelo aspecto substancial, que trata iguais como iguais e diferentes como diferentes. Só assim se traz efetivamente a igualdade entre todos nós, porque somos diferentes realmente. Dizer que essa igualdade de idade é uma conquista para as mulheres, ou como disse o nobre deputado Rodrigo Maia, uma reivindicação das mulheres, é um deboche. Eu gostaria de saber quais foram as mulheres, ou representantes, ou movimentos que procuraram o deputado, né, das mulheres, para dizer que sim, nós queríamos a igualdade de idade, porque isso é uma conquista para as mulheres. Isso é um deboche. É um deboche, é um desrespeito com as mulheres, sem reconhecer que a diferença de 5 anos que existe hoje nada mais faz do que reconhecer a jornada invisível que as mulheres desempenham, que, segundo o IPEA, é de 5 anos, cerca de 5 anos. Nós não conquistamos a igualdade social, nem de condições de trabalho, portanto, não há que se falar em retirada de direitos para que venha a igualdade. Isto é realmente um deboche. Bom, tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos, tempo mínimo de 30 para 49 anos para uma aposentadoria integral. É realmente desconhecer que o brasileiro passa cerca de 16 anos sem contribuir para a Previdência durante sua vida laboral, porque, naturalmente, entre um emprego e outro, fica sem contribuir. Com a terceirização, isso vai se agravar ainda mais. Ou seja, é inatingível, é claramente inatingível essa condição. E é claro que isso é a extinção do direito à aposentadoria. O tratamento ao trabalhador rural, ao professor e aos que exercem atividade de risco só demonstra que é de uma concepção de gente que não conhece o trabalho da roça e nem quer conhecer. Que desrespeita os professores, sistematicamente desrespeitados, desrespeita o trabalho que eles desenvolvem e ignora ou quer ignorar os riscos de uma atividade que envolve riscos e que precisa de uma idade razoável para ser desenvolvida. Né? Da segurança, principalmente. Quanto ao servidor público, o que a gente pode dizer, e eu já tive a oportunidade de dizer isso em outra audiência pública na Câmara, é que nós fomos escolhidos como os bodes expiatórios dessa crise, como se fôssemos os responsáveis pela dilapidação dos cofres públicos, mas, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para desviar a atenção dos verdadeiros ladrões dos recursos públicos, né? Encontrar alguém para botar a culpa e desviam a atenção da classe política, onde se encontram os verdadeiros ladrões deste país, que acabam com os recursos públicos. Não os servidores públicos, que agora têm que se envergonhar de ter feito concurso e de servir a população. É uma distorção total dos valores dessa sociedade. Mal sabe a população que este é um projeto para deixar a população com menos saúde, menos educação, menos justiça, menos todos os serviços que são disponibilizados à população num desprestígio sistemático ao serviço público, porque é claro muito melhor substituir um servidor público por um terceirizado ou por um comissionado que está a serviço da corrupção. Por fim, eu só gostaria de lembrar ao povo brasileiro que é preciso reagir. É preciso reagir e cobrar a fatura dos parlamentares urgentemente, porque nós somos a geração que tem a responsabilidade de não deixar este legado de miséria
e de falta de dignidade humana que está sendo plantado agora para as próximas gerações. E só para finalizar, senador, eu vou pedir a licença para dizer sobre um poema que é antigo, mas que já foi usado várias vezes em diversas situações e que eu acho bem apropriado. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores e matam o nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e não podemos dizer mais nada. Vamos dizer, enquanto podemos, que nós não queremos este país que estão plantando para nós. Muito bem, Adriana Faria, coordenadora do Jurídico Parlamentar da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público, que termina com um poema, e eu vi aqui ao lado dela algumas lágrimas escorrendo no rosto e a voz embargada. É assim que o povo brasileiro está, e eles não querem enxergar.